Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 11. Eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema: a adoração com base bíblica. 2 Crônicas 11, do versículo 1 a 4, diz assim: Quando Roboão chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor: Não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Bom, a gente viu que Roboão ele começou errado aí o seu reino, dando ouvidos aos conselhos dos jovens, ali inexperientes, ignorando aí a sabedoria dos antigos conselheiros de Salomão. Mas agora a gente percebe o amadurecimento de Roboão, uma vez que ele começa a ouvir o conselho, de Deus, através, do Semaías, o profeta. E aí seu reino vai ganhando força, mesmo sendo pequeno ali, só com 2 tribos. Essa obediência dele a Deus durante os primeiros anos iniciais o abençoou. E isso é uma lição muito clara. A nossa vida flui quando flui o nosso relacionamento de obediência com Deus. Então, o nosso amadurecimento espiritual, ele acontece quando aprendemos a depender de Deus. E Deus, ele não procura adoração. Deus procura adoradores. Existia adoração no Reino do Norte, mas uma adoração que estava corrompida. Por quê? Porque fugiu dos princípios bíblicos. Enquanto aqui nós temos o quê? Que levitas, que mesmo expulsos ali de Jeroboão, não abriram mão dos princípios sagrados. Nós precisamos aprender a adorar a Deus biblicamente, independente de práticas e rituais que são tradição cristã sem base bíblica. Então, nós devemos defender aquilo que é certo. O que é certo é o que está na palavra do Senhor. Então, vamos ser aqueles que adoram dentro da verdade, que é a palavra do Senhor. Mas antes da gente prosseguir aqui com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Assim você recebe notificação e pode expandir a palavra de Deus. Então deixa agora o seu like, comenta, compartilha. Essas 3 ações são muito importantes para nós. Então faça isso. Outra coisa que eu queria pedir: leia o capítulo 11 todinho de 2 Crônicas, para a gente poder então discutir aqui alguns pontos bem interessantes desse capítulo. Então começa ali mostrando, Roboão convocando ali 180.000 guerreiros, escolhidos de Judá e Benjamim, mostrando o quê? Que ele entende a necessidade de ter ali um exército forte à sua disposição e demonstra então que ele tem uma intenção de estar preparado para qualquer ameaça. Só que tem que aí ele ouve, a voz de Deus através do profeta, falando que não era para fazer isso. Então, ele começa o quê? A se fortificar as cidades, fortificar ali a capital, tentando ali trazer estabilidade e segurança para o seu povo. Ao mesmo tempo, nós temos as ações de Jeroboão, que é líder da revolta contra Roboão, que começam então a moldar o destino das tribos do norte. Então, Jeroboão estabelece uma forma alternativa de adoração, que vai levar o povo das tribos do norte à apostasia. Então, aí a separação, das tribos do norte, de Judá e Benjamim, que são as tribos do sul, Jeroboão percebeu que precisava consolidar seu poder e manter o controle ali sobre o povo. Então, para alcançar esse objetivo, ele estabelece seu próprio sistema de adoração em Betel e Dan. Então, Jeroboão construiu altares e estátuas de bezerro de ouro, substituindo assim o culto no templo de Jerusalém, que estava debaixo da autoridade de Roboão em Judá. Então, essa ação aí de Jeroboão é muito problemática. Então, ele estava desviando o povo da adoração ao Deus de Israel no templo e introduzindo aí práticas idólatras. Então, a escolha de bezerros de ouro como símbolos da adoração é uma clara violação, à fabricação de imagens de deuses. Então, Jeroboão estava liderando o seu povo para a apostasia, quando ele substituiu a adoração a Deus por outras formas de idolatria. Além disso, a gente observa que Jeroboão também toma medida contra o sacerdócio levítico. Então, ele nomeia sacerdotes para os altares que não eram da linhagem levítica, que era a designada por Deus para servir no templo.
Então, era uma violação direta aí da lei mosaica que estabelecia que apenas levitas deviam exercer o sacerdócio. Então, essa ação de Jeroboão enfraquece ainda mais a relação das tribos do norte e a adoração legítima a Deus. Então, ao abandonar o sacerdócio levítico, elimina a autoridade espiritual e a integridade religiosa do reino do norte, tornando então suscetível ali a apostasia e a corrupção espiritual. Então, a introdução dessas práticas idólatras e a nomeação de sacerdotes não levitas causa uma ruptura na liderança religiosa das tribos do norte. E aí, como resultado disso, muitos sacerdotes e levitas fiéis à adoração a Deus e à tradição levítica migram para Judá. Então, eles não podiam mais servir no reino do norte devido a essa corrupção espiritual introduzida ali por Jeroboão. Então, essa migração é significativa, pois representa ali uma resposta firme à apostasia. Os sacerdotes e levitas que permanecem fiéis à adoração a Deus e à sua lei optam por se afastar da influência corrompida de Jeroboão, buscando uma comunhão mais pura em Judá. E aí, logo em seguida, a gente começa o quê? Ele começa a mostrar a família de Roboão. Então, começa a informar que Roboão, assim como o pai, Salomão, tomou várias esposas e concubinas. Isso era uma prática ali comum na realeza da época, mas que também levou problemas significativos, como no caso de Salomão, que acabou desviando seu coração da adoração a Deus devido às influências de suas esposas estrangeiras. Então, a poligamia era característica cultural real daqueles tempos, mas, do ponto de vista religioso e moral, estava em desacordo com os princípios estabelecidos por Deus para o casamento, que enfatizavam a união de um homem e uma mulher. Então, a poligamia frequentemente resultava em rivalidades entre esposas e na criação de disputas internas na família real. Então, dentro desse contexto de várias esposas, no versículo 20 vai destacar Maalá como a principal esposa de Roboão. Então, ela recebeu esse título, talvez devido à posição social, influência ou outros fatores específicos. O fato de Maalá ser mencionada dessa forma vai indicar que ela era provavelmente uma figura aí proeminente na vida de Roboão. Então, a nomeação de uma esposa como a principal tinha implicações importantes na sucessão real e na dinâmica familiar. Então, em muitas culturas antigas, a esposa principal desempenhava um papel crucial na determinação de qual filho seria o herdeiro do trono. Então, isso poderia criar ainda mais rivalidade entre os filhos das diferentes esposas e influenciar o futuro do reino. Então, o que Roboão faz? Roboão começa a espalhar os seus filhos. Então, ele reconhece a complexidade dessas relações familiares e as potenciais rivalidades que poderiam surgir entre seus herdeiros. Então, ele decide espalhar seus filhos por todas as regiões de Judá e Benjamim, garantindo que eles não ficassem ali concentrados em um único lugar. Então, essa estratégia de dispersar seus filhos foi muito prudente, porque demonstrou a preocupação de Roboão em evitar disputas pelo trono. Então, ele estava ciente dos perigos da concentração de poder nas mãos de um filho em particular, como nós vimos em outros momentos da história de Israel, quando sucessões turbulentas levaram a conflitos e divisões. Além disso, essa medida também se alinha com a tradição de descentralização do poder, que era uma característica ali da governança em Israel, onde líderes locais desempenham um papel importante nas decisões e na administração ali do governo. Bom, quando a gente para pensar, que segundo Crônicas 11, tem para mim nos dias de hoje. Então, a gente tem ali, primeiro a gente é apresentado a Roboão, filho do rei Salomão, assumindo o trono de Israel após a morte do seu pai, mas o seu reinado começa ali em meio a desafios, adversidades, e temos Jeroboão, que lidera uma revolta contra o governo de Roboão, ameaçando a unidade do rei. Então, Roboão, diante dessa ameaça, toma as medidas para fortificar seu reino, proteger sua fronteira e garantir a lealdade das tribos do sul. Então, podemos encontrar aqui uma lição importante. Assim como Roboão enfrentou desafios imprevistos ao assumir o trono, também enfrentamos as diversidades e reviravoltas em nossas vidas. E é fácil servir a Deus quando está tudo indo muito bem. Mas o que prova a nossa fé, e que ela pode ser manifesta, é quando vem as tempestades que se levantam.
Então, nesse contexto e contemporâneo, podemos enfrentar desafios em nossas carreiras, relacionamentos, saúde e até mesmo na nossa caminhada de fé. Então, o que aprendemos com Roboão é que a resposta a essas adversidades deve ser a busca de Deus e a busca por sabedoria divina. Então, ele escolheu ouvir o conselho de Deus na adversidade. Então, Roboão, em sua busca por estabilidade, fortaleceu as cidades de Judá, Benjamim e Jerusalém. Então, da mesma forma, devemos fortalecer os alicerces da nossa fé por meio de oração, estudo e meditação das Escrituras e comunhão com Deus. Então, não importa quão turbulento sejam as adversidades, se estivermos enraizados em Cristo, permaneceremos firmes. Então, precisamos estar bem alicerçados. Além disso, Roboão entendeu a importância de manter Jerusalém como a capital espiritual. Então, hoje, nossa Jerusalém espiritual é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Devemos assegurar que nossa comunhão com Ele seja constante e profunda, mesmo quando estamos enfrentando desafios. Não podemos permitir que as circunstâncias nos afastem do Senhor. Pelo contrário, devemos nos apegar a Ele ainda com mais firmeza. Outra lição é a estratégia de Roboão de espalhar seus filhos por todo o reino. Isso nos lembra que em nossa jornada cristã devemos cultivar relacionamentos e discipular outros. Não podemos nos isolar e nos concentrar exclusivamente em nossos interesses pessoais. Em vez disso, devemos compartilhar a verdade de Cristo com outros e investir em suas vidas espirituais. Então, temos filhos espirituais que criamos, cuidamos e devemos espalhar eles para que eles possam alcançar outras vidas. Então, temos aqui várias questões importantes para os nossos dias, como os desafios na caminhada cristã, mas que nossa resposta seja sempre buscar a Deus, fortalecer a fé, manter relacionamento íntimo com o Senhor, compartilhar o Evangelho com outros, ter sempre essa vida dedicada à oração, à leitura, à meditação bíblica, buscando do Senhor o conselho. Então, eu queria te desafiar a orar por 3 pontos aqui também em 2 Crônicas 11. Então, ore pela unidade, pela reconciliação. Que triste é as tribos que se dividiram. Então, nós podemos orar para que Deus nos conceda sabedoria e humildade para resolver conflitos e promover sempre a unidade ao invés dessa divisão. E promover o quê? A reconciliação entre as nossas comunidades, igrejas. Então, ore também por proteção e fortaleza espiritual. Então, podemos orar para que Deus nos conceda força espiritual e discernimento para resistir às influências do mundo e fortalecer nossa fé. Que Ele seja sempre a nossa proteção contra as ciladas do inimigo espiritual e nos ajude a permanecer firmes em nossa caminhada com Ele, amando cada vez mais conhecê-lo, através das Escrituras e de uma vida de comunhão intensa. Ore também por uma adoração pura e a fidelidade a Deus. Então, não deixe levantar outros altares no seu coração. Adore somente ao Senhor. Então, ore para que você o ame verdadeiramente e que seja livre de qualquer tipo de idolatria. Que você permaneça fiel à palavra do Senhor, que é a verdade. Tudo em sua vida, viva com base bíblica. E que o Senhor te abençoe.